Vou gravar, deixa eu colocar esse modo apresentação, tá? E aí, bien. Entonces, buenos días. Tenemos poca presencia hoy. Tenemos 4 estudiantes. Bien, poderíamos hacer uma classe como tutorial, não? Seria mais entretenido. Compartir pantalla. Ayer eu deixei uma tarefa. Hicieron? Puderam hacê-la? Puderam pensar ou não? Alguém pensou? O silêncio me diz que não, não? Que era ver como ficava o lugar geométrico das raízes com o controlador, mais um sistema de primeira ordem. Alguém isso? Yo no pude hacerlo, profe. Lo siento. ¿Intentou ou não intentou? Intenté, pero el tema del lugar geométrico de la raíz me cuesta. Que falté esa clase y todavía no me pongo al día. Tá, e que te cuesta, Bastián? Dígame. Aproveita, estamos pouco aí. Quem tentaste? Não sei se querem compartilhar o que tentaste fazer. No, profe, sí, por eso le digo que no entendí muy bien cómo hacerlo. Así que si lo pudiera explicar yo, feliz. Bueno, vou aproveitar acá. Então, o que vimos na classe da ayer e vamos ver o que vamos ver na hoje. Nós teníamos um problema para resolver. Recuerda, aqui estamos resolvendo um problema. Era desenhar um controlador para uma planta de primeira ordem, sim? E o controlador tinha certos requerimentos. O primeiro é zero erro estado estacionário para uma entrada escalão, uma dada frequência natural e um certo coeficiente de amortiguamento, sim? E nós ayer na classe chegamos à conclusão que o melhor controlador para obter esses requisitos era um PI. Alguém pode me explicar por que o PI era a melhor opção para isso? Que como era de primer orden, necesitamos subirle un nivel a la función de transferencia. Entonces, por eso O nível em ocupamos que un sentido? indicador, en el sentido de que le faltaba una S en el denominador. Ou seja, tinha que cambiar o tipo de sistema, tinha que agregar um zero na origem. Sim? O integrador. Bien. Sim? Tu tens a ideia, estou só dizendo como escrever formal, como pensar formalmente. Sim? Porque cambiar a função pode cambiar de várias formas, não? O que está cambiando aqui é agregando um zero, um polo na origem. Sim? Um polo na origem é um integrador a esse sistema. Sim? E o P, por que temos o P? Essa é a justificativa do integral. E por que o P? Porque necessitaríamos um proporcional também? Ese no me acuerdo, lo siento. Para conseguir uma dada frequência natural e um dado coeficiente de amortiguamento específico, então necessitaríamos também um controlador do tipo integral. Vou fazer, então, se chegamos à conclusão, então, se que meu controlador é do tipo PI, e está escrito dessa forma, sim? Até aqui vocês têm bem? Então, meu controlador é do tipo PI. Meu controlador é do tipo PI. E tem essa forma, tem uma ganância K, uma ganância KIS, e pode reescrevê-lo dessa forma, não? KPS mais um B, onde B é KI sobre KP. Tá claro? Correto? Para apoiar... Para el derivador, ¿para qué especificación sería? Qual? O controle derivativo? Sim. O controle derivativo ajuda a melhorar a parte transitória do sistema. Ele ajuda a minimizar, prever o erro. De acordo que a ação derivativa tem uma ação como antecipatória, sim? Ele é mais restritivo. Tá? Por isso é que pedi que vocês simulassem esse simulinco com diferentes ganâncias para ver o que cambiava. Na prática, vocês entendem melhor. Tá vendo? Então, aqui temos a ganância KPKI. Tá? Então, quais são nossas incógnitas? Poderíamos dizer que é Nossas incógnitas aqui vai ser quem? A ganância KP. E essa é a ganância KI sobre KP, que eu vou colocar como um B. Então, meu sistema tem um zero, tem um polo e nenhum zero. E meu controlador que tem? Tem um polo na origem e um zero. Tá claro? Então, vou mostrar algo para vocês acá. Vamos fazer o lugar geométrico em conjunto para poder apoiar. Não. Vou pegar a pizarra. Vamos fazer na pizarra que eu creio que vai quedar mais claro. Então, o que temos acá? Temos mi controlador,
temos minha planta, sim? E aqui temos a salida, e aqui o erro, aqui o sinal de U, aqui I, tá? Aqui tenho a entrada, sim? A minha referência. Aqui mais, estamos fazendo retroalimentação negativa, aqui menos, sim? E o que digo? Digo que meu controlador C de S é um PI. E que forma tenho? Posso escrevê-lo esse dessa forma. Tá claro? Sim? E minha planta é uma planta de primeira ordem. Até aqui não tenho nenhuma... Tem alguma dúvida? Não? No, profe. Tá bem. Sim? E vou traçar o lugar geométrico das raízes. Recorda que o lugar geométrico das raízes aqui vai pegar a equação característica. E qual é a equação característica desse sistema? A equação característica... Opa, desculpa, botei equação em português. Sim? A equação característica, cá qual seria? A equação característica desse sistema seria qual? Kp S mais B. Ai, desculpa. Essa é a função de transferência em laço cerrado. Sim? A equação característica K seria o quê? S mais A mais Kp S mais B. Opa, desculpa, aqui faltou um S. E nada me diz, né? S mais A mais Kp S mais B, e aqui tem um A que está aqui. Sim? Essa é a equação característica do sistema. Recordam a função de transferência em laço cerrado e laço aberto. Qual é a função de laço aberto? A função de transferência de laço aberto é o quê? Kp S mais B sobre S, A, S mais A. Sim? Essa é a função de laço aberto. Sim? Tá claro? E a função de transferência em laço cerrado vai ser qual? Qual vai ser a função de transferência em laço cerrado? Sería 1 más C por G. Si no me equivoco. Sim, seria essa função arriba, mais 1 mais, e isso vai me dar isso, não? KPA, se vocês fazem a conta, S mais B, e esse denominador que tenho aqui, não? S mais A, mais KP, S mais B por A. Tá claro? Esse é laço aberto, esse é laço cerrado. Recordem que eu faço sempre a mesma função, tá? Pero que quero é desenhar o lugar geométrico das raízes. E para dibujar o lugar geométrico das raízes, perdão. Para dibujar o lugar geométrico das raízes, que considero a função de laço aberto, correto? E a função de laço aberto, quantos polos tem? Quais são os polos dessa função? E quais são os zeros? Quais são os polos dessa função de laço aberto? Sería S menos A. más 0. É zero e Menos A. Menos A. menos A. Então, os polos dessa função de laço aberto são um zero e menos A. Tá claro? Sim? Ujú. Então, aqui está correto, não? O que passa se B igual a zero? Se anula el polo. Não, B igual a zero não, B igual a 1, porque se for igual a zero, eu não tenho KI, não? O B igual a 1 aqui, tá, pero te ouvida disso, eu não quero polo em zero. O que eu queria era anular cá, te ouvida. Que faça esse B? De onde tenho que colocar esse B? Porque o que passa? De onde eu tenho trajetória K do eixo? Vai depender de onde eu coloco o mi zero, não? Sim? Vamos imaginar a hora que o B... Me digam onde eu posso colocar o zero. La parte izquierda. Se coloco a K, o que passa com o meu lugar geométrico das raízes? Imagina que eu coloco o mi zero a K. Esse é mi menos B. O que passa? De onde eu teria trajetória? Teria El trajetória polo entre del a K cero e aqui al cero y ese es menos infinito. e menos infinito. Será que me serve para dar um dado? Porque recorda meu requerimento. Meu requerimento é que eu tinha que ter... Perdão. Meu requerimento é que eu deveria ter um dado ômega n e um dado fator de amortiguamento, sim? E nós outros já sabíamos que um dado fator de amortiguamento
indica que meus polos vão estar nessa reta. Sim? E um dado ômega n vai indicar o quê? Que eu vou ter um ômega n aqui, uma raiz, imagina, eu vou botar bem grande aqui, tá? Essa raiz ômega n e meu polo deveria estar aqui, por exemplo. Tá correto? Sim? Esse polo tem o ômega n igual ao ômega A que quero e um fator de amortiguamento igual a um fator de amortiguamento A que desejo. Isso entende, não? Sim? Sí, profe. Então, se eu coloco mi zero acá, existe alguma ganância onde o lugar geométrico passa por esse ponto? Sim ou não? Não. Não. Então, esse não me serve. Tá? Então, o polo aqui não me serve. Ai, me bloqueou todo, não tem problema. Hacemos de novo. Sim? Então, aí não me serve. Correto? Então, o que devo fazer? Onde deveria ubicar o polo? O zero. Onde deveria ubicar o B? Onde creem vocês? A la izquierda de menos A. À esquerda de menos A. Então, se aí você pode rugar, ou você pode fazer, e como poderia calcular? Através do ângulo, não? Porque a soma dos ângulos até esse ponto e até o menos B, imagina que eu coloco aqui o menos B, sim? A soma dos ângulos deve dar o quê? Aqui eu já sei o ângulo, não? Desculpa, ele deveria ser justo nessa linha cá. Perdão. Aqui eu tenho um alfa 1, alfa 2 e um alfa 3. Então, a somatória dos ângulos dos... Ai, perdão. Quando eu calculo o ângulo de um lugar que pertence, eu vou lugar a função de CG de S, sim? Evaluada no ponto aqui eu vou botar um S estrela, E esse somatório vai ser os ângulos dos zeros menos os ângulos dos polos, sim? E isso tem que dar igual a quanto? A 180, sim? Ou um múltiplo ímpar de 180, sim? Perdão que eu escrevi mal aqui. De zeros e polos. Ai, somatório do polos e zero. Então, isso me daria o quê aqui? Alfa 3 menos alfa 2 menos alfa 1. E isso tem que dar quando? Um múltiplo de 180. Então, eu devo ubicar o menos B de maneira que esse somatório do ângulo satisfaça o requerimento. Correto? Sim? E com isso, eu uso o lugar geométrico das raízes para C. Agora vou... Bastian, o que passa quando eu tenho dois polos e zero? Como que é do lugar geométrico das raízes? Tenho uma trajetória entre menos A e zero? Vê as regras, Bastian. Vê as regras. Que si hubieran dos ceros, 2.0. Aí depois vamos explicar. Primeiro entendemos esse. Como é o lugar geométrico? O lugar geométrico desse vai ficar assim, não? Tem uma trajetória entre menos A e zero? Sim, porque aqui é ímpar. Tem uma trajetória entre menos B e menos A? Não, porque é par. Tem uma trajetória para cá? Sim. Sí. E essa vai para menos infinito. Tenho que calcular a assíntota e tudo isso. Sei que a assíntota vai dar uma assíntota em menos infinito, em menos 180. Sim? E sei que a minha trajetória vai ser isso. Sim? Então, isso é uma aproximação, porque eu já sei que um sistema com dois polos e um zero, quando o zero está ubicado dessa forma, tem esse comportamento. Tá claro? Sim? Então, se eu tenho que colocar o menos B em algum lugar acá, de maneira assim. No momento que eu coloquei o menos B, eu tenho menos o B é igual ao quê? KI sobre KP, não? E como encontro o KP? Justo no ponto. O ponto onde eu peço, o módulo vai me dar o KP. Tenho KP e tenho B, então tenho KI. KI vai ser igual a B vezes KP. Tá claro? Sim? Entenderam? Sí, profe, entendí. Profe, se Por entendió. mi parte.
Você entende qual é o objetivo, não? Claro que vocês têm a ajuda de MATLAB, têm a ajuda de outro software para fazer, mas têm que entender o que estamos fazendo. O que estamos fazendo é cumprir algum requerimento dado de fator de frequência natural e fator de amortiguamento e colocando o polo na origem. E esse MPI seria uma forma de colocá-lo. Pergunta que isso outro companheiro. Não vi quem me hizo a pergunta. Quem me perguntou do zero? Se eu tivesse 2 zeros, o que passaria? Quem me perguntou do zero? Alô? Yo hace mucho tiempo pregunté si es que, bueno, no sé si la clase anterior, pero dije hace como 3 clases si hubieran 2 polos en el origen, pero no ceros. Não, 2 polos na origem já vemos depois. Não, é que alguém a hora na classe perguntou o que passaria se tivesse 2 zeros. Quem perguntou isso? Nadie? Tá, pero se tenho 2 zeros, vai depender de onde está a ubicação desse zero. Onde eu ubico esse zero? Mira, se eu ubico esse zero acá, o que vai passar? Continuo tendo a circunferência, sim? Porque agora tenho um ponto de entrada acá. Sim? E um polo vai para esse zero e o outro polo vai para esse zero. Tá claro? Sim? Agora, se eu pongo o zero acá, o que passa? Esse polo viria para cá e esse polo viria para esse zero. Não passaria por esse ponto. Tá claro? Então, tudo depende de onde eu vou ubicar o outro zero, se tivesse outro zero. Bien? Sim? Consulta, Duda. Pero eu já te respondi essa pergunta que tu me hizo, Nicolás. Se tenho 2 zeros na origem, não? Sim? Nicolás? Sí, sí. Sim? Sí, sí, Tenho no. 2 zeros na origem, é a mesma coisa se tivesse 2 polos juntos, tenho que ter uma trajetória cá, não? Tá? Bueno, aqui estou considerando que tem outro polo aqui, não? Sim? Tenho uma trajetória que sai desse polo. Bien? Por isso, o lugar geométrico, Bastian, tu tem que entender o lugar geométrico e ver mais ou menos como se comporta o lugar geométrico para cada função. Não sei se isso queda claro. Alô? Sí, profe, sí, sí. Sim? Tá? Y al Lê final, os más que vídeos nada- da classe, lê o material esse, lê o apunte da Universidade de León, que está muito bem explicado como ser o lugar geométrico. Muchas gracias, profesor. Tá? Bem? É importante que tu entenda isso, porque agora vamos continuar usando o lugar geométrico para desenhar controladores. Sim? Bueno, vou continuar acá, então, sim? Então, o que é isso acá, o que tenho na outra diapositiva, é justo o lugar geométrico das raízes. Nota que aqui tenho o quê? Um valor de fator amortiguamento constante. Sim? Nota que acá tenho um fator de amortiguamento constante, aqui tenho uma frequência natural constante e o ponto que desejo é esse ponto. Sim? Esse é o ponto que desejo. Tá? Em laço cerrado. E que tenho acá? Tenho o polo do controlador, o polo da planta e o polo. Então, meu lugar geométrico faria aqui, não está com colores, pero faria isso, não? Sim? E acá. Então, se ubico zero de maneira que meu sistema passa por esse ponto. Tá correto? Sim? Alguma dúvida em relação a isso? Não? Bem. O que passa quando observo o zero e o polo? Se vocês fazem a função de transferência em laço cerrado, como vocês viram, o que passou? Nós outros já vimos isso. E aqui simplesmente colocou o ômega n e o kp para o KI acá também para como normalizar, não? O que passa? Esse quem é? Esse S mais KI KP é o zero do meu controlador, não? Sim? Tá? Então, a função de transferência de laço cerrado, o zero do controlador pertence à função, não? Que implica, esse sistema não é de segunda ordem ideal, e em alguns casos, como o zero do controlador está muito próximo do polo que desejo, pode haver um cancelamento da parte real. Então, se que me quedaria cá? Simplesmente a componente imaginária, e meu sistema pode não ter um desarrollo como quero, tá? Tá? Não, então, o zero dos polos dominante de laço cerrado ficam cerca do ponto,
tá? E isso que me passa, que posso ter, apesar de eu ter elegido um fator de amortiguamento dado, meu sistema pode ter um sobrepasso mais grande do que o necessário. Sim? Tá claro isso? Entenderam? Más o menos nomás esa última parte, profe. Sí, ¿lo podría repetir, profe? Sim, posso repetir. Entendem que acá eu tenho um zero e acá eu tenho os polos. Aqui é o zero do controlador, sim? E esse é o polo. Se o zero do controlador está muito cercano ao polo, sim? Então, imagina que meu zero, vou colocar aqui o meu zero, é menos 5, sim? E meu polo é menos 4,99. 99 mais um 5 rota. Tá claro? Sim? Como o zero está muito próximo do controlador, o sistema aqui tende a ser uma cancelação da parte real do zero com a parte real do polo. Então, o polo vai me quedar o quê? Maior... o que vai quedar dominante aqui nesse polo? A parte imaginária, sim? E o que passa nisso? Quando a parte imaginária é muito grande, imagina que tu calculou teu sistema para ter um sobrepasso de 5%, correto? Pero quando passa isso, teu sistema pode ter um sobrepasso muito maior. Tá claro? Sim? Porque aí como um cancelamento do zero e do polo. Por el cancelamiento del polo y el cero. Da parte real, que é da parte dominante. A parte imaginária se queda, não? Sim? Não é um cancelamento exato, é uma aproximação, porque quando o zero está cá, ele atua também nesse polo, e de certa maneira, esse polo, quando tu tá, simulem o sistema. Simulem no sistema e vocês vão ver que a parte, como vamos dizer lá, no sobrepico acá vai ser maior, talvez, do que tu teria imaginado com o fator de amortiguamento de 0,5. Sim? Porque recordem que o sobrepico é calculado quando o quê? Para o sistema de ordem ideal, não? E aí é um pouco de estudo de sistema dinâmico. Quando falamos que o fator de amortiguamento de 0,7 dá um sobrepico de 9%, 6%, 7%, não me acordo quanto, sim? Que estou dizendo? Estou acendo para esse sistema, pero quando eu agrego um zero nesse sistema, meu sobrepico pode ser maior, correto? E o que se observa é que quando esse zero está muito cercano aos polos dominantes, o sobrepico é muito maior do que o que lhe gostaria. Não sei se aí quedou mais claro. Sí, profe. Ahí sí, profe. Profe, ¿Sí? Dígame. y si es al revés, si se acercan en las partes, solamente en la parte imaginaria, se É cancela que la o parte zero, imaginaria. o zero do controlador não está aqui na parte imaginária, porque aqui estamos considerando um PI, não? Então, o PI não tem como... O PI tem como ter um polo ou um zero imaginário no PI? No, profe. Um PI não. Num PID, sim. Por isso você usa o PID. Já vamos ver daqui a pouco. Deixa tu pergunta guardadita aí. Tá? Ok, profe. Sim? Deixa tu pergunta guardadita e vamos já ver quando vemos o PID. Tá claro? Isso? Então, o que está escrito acá, o que está falado é nadamente isso. Quando é necessário evitar sobrepassos excessivos, se deve utilizar outro tipo de colador quando se discute a continuação. Sim? E aí, o que se busca a continuação é evitar, de certa maneira, conseguir que meu sistema em laço cerrado se aproxime a um sistema de segunda ordem ideal. Correto? E aí, tenho diferentes estruturas. Vou passar várias partes acá para mostrar para vocês. Isso vamos ver na classe de hoje. Tá? Que aqui eu tenho compensação e no laço de retroalimentação. E o que hago acá é dividir, colocar a parte I acá e a parte proporcional acá. Correto? Ou um outro integrador acá, um outro controlador acá. Aqui tem um filtro. Sim? Então, tenho a parte integral acá e a parte proporcional acá. E para que hago isso? Para que meu sistema, e aqui tem uma explicação, para que meu sistema, ao final, quede um sistema de segunda ordem ideal, tá? Porque esse polo e esse zero se cancelam, porque estão muito... Quer ver?
esse polo e esse zero acá, tenho esse sistema, então aí posso ter essa condição, tá? Pero isso vamos ver depois. E depois tenho outro tipo de filtros. Vou só colocar isso também, que acá é outro tipo, outra estrutura. Tenho a parte integral acá, é uma compensação de tipo IP, e aqui tenho a parte proporcional, a ganância proporcional, sim? E se acha o diagrama de bloco, vamos ver se esse sistema vai ficar justamente um sistema de segunda ordem ideal, tá? Onde eu tenho explicitamente quem é a frequência natural e o fator de amortiguamento, bem? Tá? Isso só para ver que podem ter outra estrutura de PI, não apenas em cascata com o sistema, tá? Esse material está na página do curso para vocês lerem essa outra parte. Tá bem? Sim? Pero quero ir estrutura básica e desenho de controladores. Há diferentes maneiras de fazer o desenho de controladores. Uma do que os alunos mais les gusta é cancelação de polos, tá? E é uma alternativa super fácil de fazer, porque o que tu hace? Se tu tem um polo que é muito lento, que está te incomodando, que não te deixa controlar bem, o que tu pensaria em fazê-lo? Lo cancelo, sim? Tá? Então, o que hago? Coloco um zero sobre o polo e com isso cancelo esse polo, sim? Cancela um dos polos da planta. Quem devo cancelar sempre? O polo mais lento ou o polo mais rápido? ¿Qué harían ustedes? Depende de lo que necesite, profe. Necessita, pero normalmente como queremos melhorar a resposta do sistema, queremos mais rápido, em geral você cancela sempre o polo mais lento, sim? Então, se aqui tenho a estrutura do controlador, essa é a mesma planta de primeira ordem, e aqui tenho uma estrutura de controlador. Esse não é um PI, não é nem um PED, é um controlador, é um compensador de estados, que depois vamos ver nas próxima semana, compensador de atraso ou de adelanto. Tá bem? Então, se qual é o objetivo acá? Nota que o zero do controlador é o quê? É o polo da planta. E aqui eu tenho o integrador, porque estamos respondendo o mesmo sistema anterior, tá? Queremos dar o sistema num certo fator de amortiguamento e uma frequência natural, sim? E o S mais B acá é, então, o polo onde eu devo ubicar. O B aqui é minha incógnita. Nota que minhas incógnitas aqui, eu tenho que descobrir quem é KP e tenho que descobrir quem é B. Sim? Essas são as minhas incógnitas, tá? Então, se como o zero do controlador está aqui com a planta, que passo? Se cancelo isso com isso, esse meu sistema de que tipo é? Vocês vão ver que eu vou ter apenas 2 polos e nenhum zero. E um sistema com 2 polos e nenhum zero em laço aberto, em laço cerrado, me dá um lugar geométrico das raízes, que é como esse que mostra cá. Sim? Sebastião, consegue ver por que o lugar geométrico é assim? Alô? ¿Cómo, perdón? Consegue ver por que eu... Vou fazer aqui com calma. Em laço aberto, como que daria a função de transferência desse sistema? O controlador vezes a planta. O controlador vezes a planta que daria como? Queria KP, KP, S mais A, vezes A, ya, sobre quem? S partido en S más B por S más A. S mais A. Putz, S mais A sobre S mais A, posso cortá-lo, não? Sim? Pues, matemáticamente sí. Sim. Então, isso o que daria? Uma ganância Seria- KPA sobre S mais B. Tá claro? Sim? Claro. Então, se Pero- esse sistema agora tem um polo na origem, um polo em zero, um polo na origem, esse polo é menos B acá, sim? E Uhum. agora, se traço o lugar geométrico das raízes, isso vai me dar um lugar general, sim? E calculo a ganância que está no meu polo desejado. Recordem que essa ganância é KP por A, não? Tem que estar multiplicando por A aqui, correto? E essa ganância que tenho aqui, esse K, é igual a KP por A, que me dá o polo K tilde, que me dá o polo desejado, sim? E aqui tenho o cancelamento do meu polo na planta. É sencillo hacer o desarrollo para esse caso? Es que eso es el lazo abierto, pero el lazo cerrado sería distinto. Porque para ser o lugar geométrico das raízes, o que necessita? O laço aberto, sim? Abierto. Ah, sí, claro.
¿Sí? No, que lo estaba pensando si se elimina ese polo con ese cero, ¿ocurriría lo mismo solamente en el lazo cerrado? Sí, o laço cerrado, agora, como quedaria a função de transferência de laço cerrado? É um sistema de segunda ordem ideal, não? Quedaria como o quê? KPA, S mais B mais KPA. Sim? Ai, quedou mal acá, perdão. Tá? Se vassem na função de transferência em laço cerrado, como eu tenho essa cancelação, o que quedaria? A função de transferência, IS, por... aqui está considerando I asterisco, não? S. Ujú. Isso vai ser o quê? KPA, porque imagina que aqui não tem mais zero, não? Seria isso vezes isso, e isso vai me dar... Estou fazendo de maneira imediata aqui, imagino que vocês já sabem isso, não? Claro. Ok. Sim? Tá claro? E Ah, isso é um ya. sistema de segunda ordem ideal, sim ou não? Claro, sí, sí. Sim? Ômega n ao quadrado é igual a KPA, 2 que se aqui tu tem o sistema em laço cerrado. Tá claro? Tu Ya, também pode entonces, usar a função de transferência aqui para encontrar os valores de B e KP. Também poderia dizer ômega ao quadrado é igual a KPA e o claro. fator fator de amortiguamento ômega n é igual a B. Que é isso que vai dar, não? Sim? Sí. E aí também Ah, poderia ya. encontrar esses valores. Yo pensaba que ese cancelamiento se afectaría al lazo cerrado, por eso me estaba confundiendo. Não, 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 porque na verdade a função de laço aberto é que depois tu genera o laço cerrado, não? Então aqui tu cortaria S mais A com S mais A. Tá correto? Ah, ya. Sim? Sí, correcto. E o que passa com isso? Como minha função em laço cerrado é uma função que não tem zero, o fator de amortiguamento que eu elijo vai me dar o sobrepasso ideal, não? Não vou ter esse problema de ter mais sobrepasso do que eu o projetei. Correto? Tá? Pero cancelação tem alguns problemas. Sim? Tá? O que passa? Tá? Aqui está dizendo o que ele disse, que é uma função de segunda ordem ideal, é apropriado, tá bem. Qual é a desvantagem? O que passa se quando eu cancelo meus polos, o polo do sistema não é exatamente esse valor? Imagina que tu está modelando tu estanque e tu aproximou uma das variáveis de descarga do estanque, te deu como que o modelo era um 4, pero na verdade deveria ser 3,5. O polo, menos 3,5. Que passa? Sim? Então, se eu cambio esse polo com esse zero, não vou ter uma cancelação exata, não? No, Tá no, claro? exacto. Sim? E isso pode Uhum. me acarretar problema, tá? E aqui tem um exemplo de uma porta mecânica, sim? E um motor conectado a uma carga, tá? E considero que, então, aqui eu vou ter W, eu vou ter que a função da corrente do motor, e aqui eu tenho um polo donde? Onde está o polo? E menos B como a rota, sim? Claro. Tá? E Uhum. esse B como a rota que depende? Depende tanto da fricção como da inércia. A fricção como a inércia são exatos? No que yo sepa. Hã? ¿Tan exacto? No, no. Não, Não creo. são aproximados. Então, que passa se eu tenho um valor aproximado e hago a cancelação com esse polo? Esse é um sistema de primeira ordem, não? Que hace Uhum. quando hago cancelação desse polo? Aqui deveria um TS, não? Tá? Que passa isso? Pode ser que não seja errado, não? Pode ser que ele vai funcionar muito bem quando os valores, tanto da fricção e da inércia, são cercanos àquele ri. Pero se eu estou numa região no qual os valores são distantes, provavelmente meu controlador não vai funcionar bem. E aqui tem um lugar das raízes que passa isso, sim? Aqui tem o zero da planta e aqui o zero do controlador, correto? E aí uma cancelação imperfeita do polo, porque eu imaginei que era aqui, tá? Que aqui é menos 4, algo, pero na verdade o valor era menos 6. Sim? Então, como é meu lugar geométrico das raízes acá? Era um PI,
Na mesma forma que teníamos lá, não era um PI, na verdade, era um PI mais um compensador. Então, se aqui tem o zero do controlador, o polo do controlador e o zero do controlador, tá? E o outro polo do controlador. Sim? Então, se que passa? Qual é o polo dominante agora nesse sistema? Vou colocar aqui. É o polo A ou o polo B? Al cancelar el polo, Não, já cancelei. ya. Aqui está minha planta. Ah, ya. Esse é o lugar geométrico das raízes para o sistema em laço aberto que dá meu sistema. Os polos em laço cerrado são esses em negro. Qual é o meu polo dominante? Debería ser el A. Tá seguro que é o A? Qual está mais próximo da origem? Es que ya canceló el B, po, ¿o no? Não, não cancelei o B. Essa é minha Ah, entonces sería planta. el B. Aqui está o Sí, polo da planta e aqui está o zero do controlador. Não houve uma cancelação exata. claro. Uhum. Ah, entonces sería el B. Sí, sería el O B. B. Então, se minha planta é mais lenta, porque eu queria um fator de amortiguamento, um ômega N, um QC, que me dava um polo por aqui, não? Sim? Pero mi polo dominante é esse. Então, o que vai passar com minha planta? Vai me responder muito lenta. Sim? Vai me responder mais lenta do que eu me gostaria. Porque aí não há uma cancelação perfeita entre o polo e zero. Entende isso? Pergunta se entendem. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Pero sí, Dígame. sí tengo una aproximación bastante cercana cuando nunca en la práctica voy a chuntarle, Uhum. pero a medida que yo voy acercándome y empiezo, o quizá un epsilon, como matemáticamente me estoy rondando ese polo, y esa diferencia entre ese polo y ese cero, digámoslo así, es pequeña. La contribución de ese polo en ese caso no sería tan relevante como el Não, que, aunque não, esté porque não, más a não la vou ter izquierda, esse polo. Quando essa planta se aproxima desse zero, aí uma cancelação dos polos e zero. E meu lugar geométrico das raízes vai ficar algo assim. Entende? E aí meus polos dominantes vão estar por acá. Vou ter, né, dois polos. O polo que vai estar aqui entre esse polo e esse zero vai ser tão chico que não vai ter nem contribuição. Tá claro? Então, se quando há uma cancelação quase perfeita, que o valor de delta é tão chico entre a diferença dos dois, quase não contribui outro lugar geométrico. Não sei se queda claro aí, Nicolás. ya sí, pero pregunta, dijo que habían polos en la parte de arriba y de abajo, en ese caso, Sim, sim. No outro caso, pero se estaría, como a planta está junto com zero, aí quase é uma cancelação. Enquanto há um cancelamento, como não aparece no lugar geométrico. É como o meu sistema não tivesse mais 3 polos em laço cerrado, vai ter 2 só. claro, por eso digo, tendría, el del medio ya no cuenta, y Sim, los de los extremos, los laterales, tendría que tomar en cuenta solamente ellos. exatamente Y isso. por eso digo que en ese caso ya no sería el dominante B. Não, esse caso B não seria dominante, o B nem existiria. Uhum. Seria Igual, onde vai por estar tu eso, ganância, não? Uhum. pero si me alejo y no es bien calibrada ese controlador, en el fondo podría ser un punto, se pasa al otro lado y el B sí es más dominante porque no está bien calibrado. Exatamente isso. Se tu não conhece bem tu planta, então se cancelação de polos não te serve. Aí vem porque cancelação de polos assume que tu está conhecendo bem tu planta. Sim? Então, aí tem o que tenho aqui tem outro caso, não? Cancelação imperfeita. Aqui, na verdade, a planta estava cá e eu coloquei o controlador depois. Sim? Eu pensei que era um valor de -8 e, na verdade, era -6. Correto? Sim? Então, aqui eu coloquei. Nota que esse é o polo do controlador. Recorda com o meu controlador. Vou colocar a função aqui do meu controlador. Meu controlador era isso, não? Uma barra, vou colocar aqui. Um S, S mais B. Sim? Então, esse é do meu controlador. Esse seria o -B.
esse seria o menos a barra e esse seria o zero, não? Tá claro? E essa é minha planta. Se for igual, isso não passaria, pero como não é igual, o que passa aqui? Provavelmente eu queria um fator de amortiguamento acá, sim? E isso não passou, tá? Sim, isso aqui é 0,16, provavelmente eu queria algo com um tempo de assentamento de 8, e isso não passou. Então, o meu sistema acá também vai responder mais lento do que eu desejaria. Entende? Sí, profe. Le consulta la forma del lugar geométrico arriba y abajo. ¿Por qué tiene esa forma? O Acá, sea, sí, pelos sí, esa ângulos, pela curvatura. assíntota. Tu vai calcular as assíntotas acá. Pelas assíntotas. Então, Como un provavelmente promedio. acá, como tu calculou as assíntotas? Porque aqui o que tenho? Tenho 3 polos. Então, tenho 3 polos e um zero, sim? E tenho a ubicação desses polos do zero. Como calculo as assíntotas? Alguém se recorda? Era o somatório dos zeros menos o polo, não? Polo Eu menos nunca sei cero. de cor. Polo menos cero. Era polo menos zero? Sí. Y en el número. Era o somatório É do o que polo penso menos eu. o zero dividido pelo número de polos menos zero. Aqui eu não estou segura se era assim a fórmula. Pelo situasse isso, vai dar o número de assíntota e depois o ângulo da assíntota, não? Então, o ângulo da assíntota, tu vê que esse sistema vai ter quantas assíntotas? 3 menos 1, tenho que ter 2 assíntotas, não? O número de assíntota é 2, sim? Tenho que ter 2 assíntotas. E se calcula os ângulos das assíntotas, vou ver que esse ângulo vai dar um ângulo que vai dar mais ou menos algo como assim, não? Opa. Aqui não sei de que ponto sai, não? Provavelmente vai sair de um ponto acá. Não sei de que ponto vai sair acá e vai ser um ângulo assim. Ai, deveria ser mais empinado, não? Ou até mesmo pode ser de um ponto acá e que isso seja 90 graus. Não sei quanto vai estar o ângulo acá. Tem que calcular. Não me acordo. Sim? Não me acordo. Para esse caso, não me acordo qual era a assíntota. Sim? Pero aqui, Lo se vocês decía porque calculam a assíntota, te vai sair a assíntota. Porque aqui parece que não é 90, é um pouquinho menos de 90. Ou talvez no final seja 90K. Sim, talvez tenha o ponto acá e aqui seja como 90. Tá claro? Então, se aí tem que calcular os assíntotas e por isso é que vai sair essa forma, Nicolás. sí, es que estaba pensando en que como se aproximaba a un segundo orden, tendría que tener como una forma de una parábola, pero como un paraboloide con una curvatura casi plana. Não, pero aqui vai depender, porque a assíntota pode estar aqui, e a assíntota daqui diz que é 90. Sim? Sim? Pero o teu ponto de corte está aqui, então ele tem que sair e depois seguir a assíntota. Por isso é que faz essa como Sí, parábola aí. ya lo vi, por el cero. Exatamente. Gracias. ¿No? ¿Está bien? Sí. Tá. Bien. Tá. Pero continuamos acá. Bueno, aqui é simplesmente a conclusão, deixo para vocês lerem depois. O lugar, como dijo Nicolás, quando tu conhece bem tu planta, sim? Por exemplo, aqui tem um caso do motor, sim? Do devanado do motor, a relação entre a resistência e a indutância, normalmente a variação é muito pequena em relação a outras variações. Então, nesse caso, cancelação de polos te funciona muito bem, sim? Tá? Quando o zero está muito próximo, tu também tem um bom resultado. Então, se a cancelação de polo, na verdade, você pode usar, tomando claro o caso se que tu tenha um conhecimento da planta mais adequado. Você usa apenas em sistema de primeira ordem? Não. Aqui é o que estava dizendo Nicolás, que tenho acá, mira, que se eu considero aqui A mais delta A, sim? Ou seja, mi polo
O meu zero está em A, pero o meu polo, na verdade, está A mais delta A, onde delta A pode ser positivo ou negativo. Tenho como fazer uma análise de sensibilidade e ver o quanto me afeta. E o que chega à conclusão, se delta A é muito chico, o meu sistema se comporta muito bem. Sim? Se o delta A é grande, então, se na verdade a informação aqui, se é uma análise de sensibilidade, vai ver que meu lugar das raízes vai se portar não tão ideal. Correto? Isso é simplesmente para uma análise quando a cancelação de polo serve ou não. Bem? Se tem dúvida, me perguntem. Tá? A compensação por cancelação se utiliza também em outro sistema. Por exemplo, imagine nesse sistema. Tá? Esse sistema tem 3 polos. Será que eu colocar um PI seria adequado para esse sistema? O que creem vocês? O que creem vocês para esse sistema? Esse sistema tem 3 polos. Vamos trabalhar com lugar geométrico, não? Esse sistema eu tenho 3 polos. Sim? Onde estão meus polos? Menos 5, menos 10 e menos 30. Estão de acordo? Sim? Tá? Esses são os polos do meu sistema. Sim? Então, se traço... Olá, diga. Sí. No, lo que pasa es que estaba pensando que, claro, si se añade un PI, le estoy añadiendo otro polo al sistema, pues. Entonces, no sé si sería bueno eso. Exatamente. Se agrega um PI puro, poderia não ser totalmente bueno, porque estou agregando um outro polo. Ai, não é esse, é esse. Se agrega um PI, vou fazer o controlador acá, agregaria outro polo acá, sim? Então, esse sistema agora vai se tornar mais lento, porque o lugar geométrico vai passar mais rápido para cá. Então, o que poderia ser é agregar um zero para cancelar o polo mais lento. Tá claro? Sim? Então, uma forma de ser o PI para esse sistema poderia ser cancelar o polo mais lento desse sistema. E o que passa a hora é que no lugar geométrico das raízes vai se mover, ficaria mais para cá, não? Apesar, esse vai para infinito, esse não me importa, vai para infinito, e esse ficaria mais, seria mais assim. Tá claro? Porque quando tinha o PI acá, dependendo de onde o bico zero, não seria talvez adequado, porque sempre essa parte, menos 5 a 0, seria o dominante. Entendem isso? Sim? E quem sempre cancela? O polo mais lento. Qual é o polo mais lento acá? O que está mais cercano na origem. E nesse caso seria menos 5. Tá? Então, aqui tenho a resposta desse sistema, tá? E quero aqui um dado fator de amortiguamento. Aqui digo que o fator de amortiguamento é 0,5, sim? E aqui tenho diferentes frequência natural, sim? E aqui está o polo em laço cerrado. O polo em laço cerrado aqui me dá uma ganância, tá? Que eu não sei quem é, um K que tenho que calcular. E aqui tenho um polo do controlador. Aqui tenho o zero e o polo do controlador. E meu controlador aqui seria, então, o quê? KP, S mais 5, S. Entenderam? Sim? Sí, profe. Como calculo o KP? Calculando o módulo, não? Então, tenho que encontrar o valor desse polo acá, que eu deveria ter definido, e calculo o módulo da minha função em laço aberto igual a 1. Sim? E aí calculo o KP. Tá? Bueno, aqui nessa parte eu apenas hago apenas uma revisão do controlador proporcional, proporcional integral e PI, que já vimos, sim? Que vocês já viram isso, controlador P, controlador PI, controlador PID, tá? Vou ver um pouco da estrutura do quê? O que o controlador P, que me dá? Apenas uma ganância. O controlador PI, já vimos que vai... Aqui está escrito de outra forma, norma, está KP 1 sobre TI sobre S. Sim? Então, meu KI seria igual a 1 sobre TIS. Recorda que disse TI, não? Para vocês aparece normal, para mim não. Aqui, tá? 1 sobre TI, sim? Tá vendo? E aqui tenho KP, 1 TIS, mais TDS e DS. Então, o PI que me dá? O PI tem um zero e um polo. Todos veem isso, que o PI tem um zero e um polo? E o PID? Quem me dá o PID?
Que estrutura tem o PID? Poderia dizer que o PID tem 2 zeros e um polo? ¿Están de acuerdo comigo? Sí, profe. Claro, resolviendo la... Aqui na função de equação, sim. transferência, simplesmente escrevendo, eu tenho aqui depois. Então, tenho que o PI, tá? O PI tem um KP, posso escrever dessa forma, S ao quadrado mais ASB, e posso fazer a ASB em função de TI, TD e KP. Tá claro? Sim? Cuidem quando vocês vão simular se está com tempo derivativo integral ou se está com a ganância. Depende do MATLAB, não me acordo qual usa. Sim? Então, se me PI, o que ele me dá? 2 polos e um zero. Tá? E a principal vantagem do PI, a hora ela pergunta quem me hizo a pergunta dos polos complexo conjugado? O PI pode me dar zeros complexo conjugado? Dependendo do A e B que seleciono? Sí. Sim. Essa é uma das grandes vantagens do PI. O meu PI permite, dada a sua configuração, eu ubicar o zero onde queira. O polo do meu controlador está fijo, não? Onde está o polo do controlador? O polo do meu controlador está sempre fijo. É sempre zero, sim? Pero zero, eu coloco onde queira. Posso colocar acá, posso colocar 2 zeros acá, correto? Então, o zero do controlador depende da seleção do valor de A e B. Bem? Tá? E para que serve isso? Principalmente para plantas que têm polos complexos conjugados muito cercano ao eixo imaginário, que são polos dominantes. Dificilmente com PI uno consegue controlar esses polos. Dê uma mirada cá. Essa planta tem quantos polos? Quantos polos tem essa planta? 3. 3 polos, sim? Então, ela tem 3 polos. Onde estão os polos? Menos 3. Um polo tá... Oh, perdão. Ai, é que saca. Então, um polo está em menos 3 e os outros 2, alguém já calculou aí? Deixa eu ver se eu tenho aqui anotado. Eles são complexos conjugados, são um contra... Não tenho o valor aqui. Tá? Pero são complexos conjugados. Oi? Sí, son complejos conjugados. Como são? São menos... Menos 0,7 más 9.97 más menos 9,9. Ah, sí, eso. Bueno, 9,9 rota. Isso? Sí. Sim? sí, profe. Tá. Então, esses polos são 2 polos complexos conjugados. Quais são os polos dominantes acá? Vamos traçar o lugar geométrico acá desse sistema. Vamos primeiro botar, vamos traçar o lugar geométrico. Não funciona com isso, perdão. Profe, el polo dominante ahí sería el menos 3, ¿no? Porque está más cerca del origen. Não sei, perguntamos. Vamos colocar aqui os polos. Aqui estariam menos 3. E onde estariam os outros 2? Vamos dividir aqui, seria menos Cerca 2, del eje. menos 1. Os polos estariam como acá, não? Pero más arriba porque es 9.9, J. Ah, sim, mais arriba. Imagina que aqui a escala não está bem, tá? Ya. Sim? Sim? Mais arriba. Simplesmente aqui não me dá o AK. Então, quais seriam os polos dominantes? Lo que dijo el compañero, menos 3. ¿Menos 3? Será que é o menos 3? Qual está mais próximo do eixo imaginário? Es como del eje imaginario. Do eixo imaginário, não da origem, do eixo imaginário. Qual está mais próximo do eixo imaginário? Porque o que passa? Quando eu passo do eixo imaginário, meu sistema o que se torna? Inestável. Quando eu estou em cima do eixo imaginário, como é a resposta do meu sistema? É muito importante que vocês tenham aqui. Yo pensé que era con respecto al origen. Não, não é com origem, é com eixo imaginário. Se meu polo está aqui, se meu polo está cá, meu sistema é o quê? A resposta do meu sistema nesse caso Estable. é assim, inestável. Se meu polo está cá, como é a resposta do meu sistema? Sinusoidal. Constante, não? Sim? E se a resposta está cá?
meu sistema vai ser oscilatório, pero vai ser estable. Quanto mais eu vou me afastando do eixo imaginário, a ideia é que mais rápido eu vou tender ao ponto, não? Sim? Recuerda que o tempo de assentamento é em relação à parte real acá, não? Tá claro? Então, o que passa com esse sistema? Lento. É lento. Esse sistema é lento, não? Esse sistema é muito lento. Então, esse sistema é muito lento. Se esse sistema é lento, então, o que deveria ser? Controlar esse sistema. Imagina que eu coloco um PI. Se eu coloco um PI, o que vai passar? Vou colocar AK e vou colocar um 0 AK. Sim? E meu sistema PI vai fazer o que em laço cerrado? Esses polos vão para cá, esse polo vai para cá, isso vai ser assim e vai ser assim. Soluciona? Com um PI soluciona? No, porque sigue teniendo polos dominantes cerca del eje imaginario. Continuo tendo esse polo aqui. Então, PI, nesse caso, não me serve. Tá? Sim? Então, o PI, nesse caso, não me serve. Então, se... Putz, professora, o que hacemos? E por que não cancelamos esses polos? Como cancelamos esses polos? El controlador PID. Para cancelar esses polos, meu controlador deve ter os zeros nessa forma. Então, eu poderia escolher um controlador no qual eu tenho uma ganância KP e nos polos os zeros do meu sistema deveriam estar ubicados nesses polos mal amortiguados. Então, eu poderia ter aqui um sistema que tenha essa forma. Tá? Bueno, e aí boto um PI. Tá claro? E ao Pero igual hay que cancelar agregar isso... otro. Oi? Igual habría que agregar otro, ¿no? O sea, agrega el polo en cero. Como um polo em zero. O polo em zero aqui está na origem, não? O polo em Ah, ya. zero. O polo em zero. Sim, aqui Ya, vai ter dois polos em zero. Sim, porque Ya. aqui... Ah, não. Vai ter um polo em zero, que é do controlador. Vou ter o polo em 3, tá? Aqui tem um polo em 3. E aqui tem os dois polos aqui nessa região. Cancelei esse polo. Então, meu sistema, ao final, vai quedar assim. Sim? Ya. Vou melhorar a resposta do meu sistema? Sim ou não? No, Claro que sim. Como não? o sea, sí, pero... Profe, ¿le puedo hacer una pregunta antes de responder? Puedo? Puede? Como no sé, uno nunca le puede achuntar, no es técnico lo que estoy diciendo, es poco exacto Sim. el controlador. Puedo asegurarme de colocar los polos conjugados a la misma altura, pero más a la izquierda, de manera que estos polos, si es que van a converger, se vayan al lado izquierdo y se vuelva más rápido. Poderia ser que vayan para cá, sim. Então, se aqui tenho o que tinha hecho antes, vamos a trabalhar respondendo a tu pergunta cá, sim? Aqui era o que eu hice a mano, pero é mais ou menos o lugar geométrico traçado aqui, a planta. Notem que o sistema vai rapidamente a ser inestável com qualquer ganância em laço cerrado, sim? Se torna muito inestável. E quando hago cancelação da planta, queda isso. Como o que disse o companheiro foi isso. Tá? Imagina que aqui quando cancelo não é exato, sim? Pero quando cancela não é exato, tu não sabe exatamente, pero eu poderia ter colocado um zero para cá, por exemplo, sim? Sim? Então, hace que mi polo venga para cá, sim? Tá, ou deveria ser abaixo, tá? Mi zero vem para cá, bem? Sim? Pero, considerando que aqui a diferença é muito pouca e tu tá cercano, isso não deveria afetar o lugar geométrico das raízes, quando essa diferença é muito chica. Tá claro? Tá claro? Sim? Tá claro? Respondi tu dúvida, Nicolás? No hablo en el caso de colocar los polos cerca de, sino a propósito lejos. O sea, digamos Bueno, así, a propósito de más a la lejos, izquierda cuidado, tu quer colocar acá?
¿Sí? No tanto, un poquito, o sea, Tá. Não importa onde tu simétricamente, coloque. Cuidado sí, se esses pero não a la vão ser os izquierda. polos dominantes. Aí tem que ver onde vai. Sim? Porque tu poderia colocá-lo aqui, aí tem que ver qual vai ser tus polos dominantes, porque aqui tus polos, dependendo da ganância, tu polo dominante vai ser esse. Sim? Então, essa é uma fórmula de colocar. O que isso acá foi cancelação de polos e zeros. Recuerda que tu sempre pode quedar um ponto de prova e colocar o zero aqui e calcular os ângulos, não? É da mesma fórmula quando tem complexo conjugado. Calcula o ângulo da mesma forma. Tá vendo? Sim? ¿Eso Não há también uma con los forma ceros? única de hacê-lo. E vamos a ver outros métodos agora, depois, para sintonizar controladores. Vamos a continuar nas próximas classes. Não sei que horas são. Estou me passando um pouquinho, sim? Então, só para terminar essa classe, algo que é importante, vou terminar, que vocês já viram com o Cristóvão antes. O que passa com o PI? O meu PI tem mais polos que zero. Estão de acordo? Sim? Ai, perdão, sempre algo ao contrário. Tem mais zeros do que polos. Ceros. Sim? Sí, Tem mais más. zero do que polo. Se ele tem mais zero do que polo, ele é um sistema no próprio, tá? Esse é um controlador no próprio. E quando vocês vêem no MATLAB, ou quando vocês vêem, ele sempre torna ele próprio. Por que passa isso? Esse é o diagrama de Bode, sim? E o diagrama de amplitude. O polo do integrador barra 20 dB por década, sim? E o zero mais polo sub 20 dB por década. Então, se que passa em alta frequência, como em controlador PI? Se eu tenho um ruído em alta frequência, que passa como em controlador? Vai atenuar ou vai amplificar? Se amplifica. Amplifica, sim? Então, se por isso, sempre se trabalha com sistemas que são próprios, tá? No qual, o que implica? O grado do numerador é menor ou igual o grado do denominador. Sim? Tá? Então, se o controlador tem ganância quase infinita em alta frequência, o que não é bueno. O que se faz nesse caso? Se normalmente se utiliza um filtro. Esse é um filtro que se coloca no controlador e ubica no MATLAB, isso aparece como S mais N. E normalmente o N está igual a 100, não? Sim? E o que hace? Ubica esse valor acá como 10 vezes a frequência, os polos do sistema, o mais lento. E qual era o polo mais lento acá? Era 3. Mais lento não, mais rápido. O polo mais rápido era 3, 10 vezes dá como 30. Então, o filtro com S mais 30 funciona bem para meu sistema. Correto? Como fica o lugar geométrico nesse caso? Ah, não, aqui é o diagrama de Bode desse sistema. Que nota a hora? Que passa em altas frequências? Não hace nada, não? Fica em 10 na zero, a amplitude igual ao número de polos e zeros, sim? Não me atenua nem me amplifica, então se não tenho problema em altas frequências, porque tem o mesmo número de polos e zero. E o lugar geométrico das raízes, se coloca um polo acá, se coloca um polo acá em menos 30, que está cá, sim? O que passa com o lugar geométrico? Vai cambiar muito? Aqui vou quedar para cá e esse vai tá tão lejos dessa dinâmica que aqui não há quase alteração. Correto? Então, esse menos 30, na verdade, normaliza o controlador, pero não afeta quase nada o lugar geométrico das raízes. Não confiem em mim, simulem. Simulem um sistema com um controlador normal e sem o menos 30, para ver o que passa. Bien? Pero, profe, Diga. lo que pasa es que, claro, el 30 se ignoraría por ser un polo insignificante. En este caso se podría quitar, ¿no? No afectaría al entendi o que me sistema. ¿Eso es lo que me dijo. está diciendo? Lo que pasa es que estuve averiguando el sistema de los polos y, claro, esos polos que están muy fuera de los polos dominantes son los polos insignificantes. Entonces, claro, se podría ignorar ese polo, a pesar que al ignorarlo no, se mantendría el sistema. No sé si lo entendí bien. Esse polo menos 30, sim. Esse polo menos 30, o polo menos 30 tu tá falando, não? Sí.
Tá, o polo menos 30, como aqui é menos 3 e 0, e ele é 10 vezes mais lento do que esse polo mais lento, sim, a dinâmica, então se ele não afeta o sistema. Ele é colocado apenas para ter um controlador próprio, pela ideia que não afeta a dinâmica do sistema. Ah, ya, sí. Tá claro? Não sei se vocês simularam já o PID em MATLAB. O PID aparece um S mais N. Sí, Sim? E normalmente ele coloca com N100, ou não? sí, y yo le puse 0. Tá. Quando tu lhe ponga 0, o que está sendo? Está dizendo que tu filtro não é um filtro próprio e pode ter problemas. Sim? O teu controlador não é um controlador próprio. Sim? Então, por isso é que é importante, no caso, claro, se for um controlador P, não vai te dar problema. Se for um controlador PI, não te dá problema. Pero se for um controlador PD ou PID, aí te pode dar problema. Sim? Tá? Então, relativamente, lugar da raiz, se você aplicação de ruído de alta frequência. E principalmente esse é o problema de ruído. Uhum. E na prática também, se vocês forem ver, se fossem implementar eletronicamente ou por circuito, isso, tem algum circuito que é impróprio. Em geral, sempre tem mais números de polos do que 0, não? Ou são basicamente igual. Só para terminar, tá? Muito importante, se tem um sistema assim, a mim me gusta trabalhar com exemplo em vez de escrever. Imagina que meu sistema tem 3 polos dessa forma. Esse sistema é estável ou inestável em laço aberto? Inestable. Hã? Inestable. Inestável em laço aberto. Puedo hacer isso? Puedo hacer um controlador que haga isso? Quite los polos, perdón. Que cancele os polos inestables? Podría desplazar los polos. Sí, sí Pode se puede. desplazar os polos, pero isso nunca se hace, nunca se cancela os polos inestables. ¿Por quê? Porque se há uma cancelação mala, o sistema vai continuar inestável. Então, o que se hace é o que estava dizendo Nicolás antes. Que hago? Coloco os polos do PID de uma forma que esses polos, depois a trajetória, venderia para cá. Sim? No bico, então, se desplaça esses polos a lo semiplano direito, com ubicando lo 0. Em geral, os controladores sempre têm polos que são tanto os polos zeros no semiplano esquerdo, tá? Então, nunca cancelem polos inestáveis. Bem? Tá claro isso? Sim? Tá. Amanhã, na próxima classe, pido que vocês leiam um pouco. Esse material eu não vou ver em classe, mas quero que vocês deem uma lida, que é sobre PI, PID, que é sobre diferentes tipos de compensação. Tá? Simplesmente a fórmula, talvez, vou pedir para Cristóvão que dê uma mirada com vocês com isso. E aqui, simplesmente para filtro, para filtrar. Nota que essa estrutura aqui permite filtrar ruídos. Tá vendo? Sim? Essas duas estruturas de controladores. Bem? E na próxima classe, vamos pensar, então, se com compensador. Vou lhe dar um exercício para que hagam. Vou lhe subir na página um exercício para que hagam. Ou vamos trabalhar em la classe um exercício. Tá? Para que venham isso. Alguma dúvida, consulta? No, Perfecto. profe, está todo claro. Puedo poner Yo tengo la misma consulta. Diga. En el momento sé que tengo que simularlo y verificar cuál es el mejor sistema, pero a priori solamente viendo la gráfica, si tuviera la decisión entre cancelar los polos en el ejercicio anterior o colocar el filtro PID con los polos desplazados a la izquierda, de manera que esos polos, bueno, convergieran a un valor en que diera, comillas, como resultado un sistema más rápido. ¿Cuál sería la ventaja de la cancelación completa y la desviación de esos polos a la izquierda?
con cuál O fato me da quedaría? cancelação é que tu está simplificando o teu sistema e transformando ele depois no segunda ordem ideal. E aí te queda mais fácil de trabalhar, de garantir aquela frequência natural, estaria isso. Nesse caso do exemplo que vimos, não? Sim? Tá? E quando tu tá desplaçando, tu tem que ver como vai influir isso também nos outros polos que estão na parte real, porque não tem fluido ponto de quebra, pero pode ter influir em los ângulos de las assíntotas. Sim? Porque te acorda que os ângulos de las assíntotas vai a relação de somatório dos polos e zero, então isso pode ter uma influência do teu polo. Tá claro? A cancelação de polos é algo mais sencillo de hacerlo. Bien? Se tu não hace a cancelação de polo, Nicolás, tu deveria que ubicar tus zeros de maneira que tu lugar geométrico das raízes passasse pelos tus polos dominantes. E aí tem que hacer o do ângulo ou aplicar algum dos métodos para calcular. Normalmente tem que satisfazer o critério de ângulo e norma. Não sei se queda claro isso ou não. Sí, sí. Sim? Então isso que tem Usar que... aproximaciones o analizarlo de forma más compleja. Exatamente, exatamente. Nesse caso específico fazia isso, que ao cancelar o polo, tu quedava com segunda ordem ideal, e aí com segunda ordem ideal é fácil tu poder manejá-lo, não? Eso, Sim? muchas gracias, profe. Y Nada. una consulta geométrica. En el caso de tres polos reales, y esto es, bueno, claro, en el semiplano izquierdo, tengo un paraboloide, ¿no? Sim, ¿Puedo, tem um parabólido, una sim? consulta, el polo dominante es la, el foco del paraboloide? Não? Não. Aqui Ya. tenho, vamos aqui, tá? Então, o que tenho acá? 3 polos, não? Então, em laço aberto, vou cambiar os colores aqui. Tenho 3 polos. Onde está ubicado os polos? Onde está ubicado os polos? 0, -1, -2. Ai, não me deixa aqui. Tá. Então, tu tem 3 polos, que tu dijo que está ubicado em 0, -1 e -2. Esses são os 3 polos. Então, o lugar geométrico das raízes, provavelmente, desse sistema, provavelmente não, vai ser assim, não? E aqui eu vou ter um ponto de quebre, que vai estar assim. Tá? Tá vendo? Tá? Agora, o que vem? Quando eu estou em K igual a 0, eu estou onde? Em laço cerrado. Acá, não? Sí. Sim? Agora, o que passa quando eu vou aumentando o K? Então, imagina que meus polos, que eu tenho um dado K, vou fazer aqui um KA, sim? E para KA, meus polos são esses. Tá? Isso é quando eu tenho igual a KA. Então, onde estão meus polos dominantes? Em laço cerrado. No ponto A ou no ponto B? Os polos dominantes estão no ponto A. Sí, ¿Sí? pero en el caso, en el lazo abierto, Não, é que no tomar laço aberto, os el polos origen. do sistema, o polo dominante é K igual a 0. No, sé que se mueven, pero es una pregunta geométrica. El polo dominante en el lazo abierto sería el origen, y mi pregunta es si ese punto, sin moverlo, sería el foco de la parábola, que sería el lugar geométrico de la derecha. Não, vai depender dos outros polos. É que vai depender da suma dos polos, porque se o outro polo tivesse mais para Claro. cá, tu estaria diferente. Sim? O foco, o que tu diz com o foco da parábola? Pode ser que tenha me olvidado geometria. O que tu Sí, diz como foco creo da que parábola? el foco de la parábola es la distancia que cumple que desde el foco hasta este lugar geométrico que es la hipótesis,
y desde la parábola a la directriz. Y la directriz sería, en mi caso, o mi hipótesis, el centroide. Y el Uhum. centroide, claro, depende de los Centroide otros vai polos. depender dos pontos, porque meu centroide poderia estar aqui, meu centroide poderia estar cá, é que Claro. vai depender dos outros polos. Mira, eu não sei se a resposta, talvez tu conjuntura esteja correta. Eu tenderia a dizer que não, porque onde está o centroide aqui vai depender dos valores dos polos. Se esse polo fosse -3, isso cambiaria. Entende? Sí, sí, sí. Sim? Não sei, pode ser que tu conjuntura esteja correta, deveria prová-la. No, pero igual Não sei. sería Não muy, sei. muy poco aplicable, o sea, solo para este caso. É que aí não te poderia responder, não sei, não analisei nesse ponto geométrico, sim? Lo siento, creo que escapa del curso. Lo que pasa es que trataba de Pero é calcular el interessante a vértice. pergunta, tu isso, e talvez isso seja correto. Dê uma análise, haga uma análise, pero eu não saberia responderte. Y cuando agrego un 0, estos son círculos, ¿no? O sea, cuando agrego un 0, por ejemplo, pucha, en el caso, en -3. No, Agrega 0 e -3. los casos que vimos anteriormente, la Tá, com dois trayectoria polos. del lugar geométrico, sí, Quando tenho dois polos. circunferencia. Sim, tenho dois polos. Aqui e aqui. Sim? E agora agrego 0. Acá. Isso? Sí, todas son trayectorias semicircunferencias, por arriba y por abajo. Sim, Não exatamente, são porque te elipse. recorda que aqui são polos complexos conjugados, então a distância nesse ponto devem ser todas as mesmas, em relação ao polo, não? Na parte imaginária. Eso, profe. Sim, te recorda que qualquer polo aqui deve ser complexo conjugado, então aqui a parte imaginária deve ser a mesma, não? Pero eso verticalmente. Uhum. Sim. Pero a medida que se va de izquierda a derecha, más bien de derecha a izquierda. Pero aqui tu vai ter a depende parte del polo. real, vai ser una, pero esse polo tem que ser igual a esse. Então tu viene. Aí vai, A lo que voy parte... es que una elipse también cumple esa condición. Cumple la condición de que la parte real es menos la parte imaginada. O sea, son pero que tu complejos vai ver... conjugados. Sim, pelos polos acá tem que calcular o polo. Você acorda que os polos, todos os polos tem que satisfazer essa equação, e essa equação é igual a isso. Aqui é B, vou colocar B, e aqui vou colocar A. E aqui vou colocar, então seria S mais B mais... S mais A vezes K. Essa é a equação característica, não? Sim? Então, correto? Está correto que essa é a equação característica? Sim. Sim? Então, aqui fica S ao quadrado mais K mais BS mais AK igual a 0. Correto? E aí tu pode calcular que os polos aqui vai ter uma parte, quando vai variando, não? Aqui tu vai variando K, não? Então, quando K é igual a 1, quando K é igual a 12, aí tu pode chegar a essa conclusão aí, como seriam esses polos. Porque o polo, tá, aqui como na parte real não tem problema. Agora imagina que teu polo é complexo conjugado. Então, o teu polo é igual a um menos C, porque está estável, mais o menos de rota, sim? E aí deveria calcular isso para cada K, quando K varia parte desse valor, e aí tu deveria ver que isso vai dar como uma circunferência. Não sei se te ajudo a ver isso, Nicolás. O sea, que C y D tengan la misma magnitud. Porque, Sim, claro, porque na hecho verdade que aqui sé que son vai variando conjugados, C e D, não. Para cada K, tu tem um C e um D. Sim? Então, para cada K, aqui deveria ser um C de D de K, não? de K.
tá? Então, para cada K, tu tem um C e D. Então, se aqui tu poderia calcular isso... Bueno, aqui tem que fazer um pouco de geometria isso, não? Ou calcular os polos em função de K. Pode, não? Pode calcular os polos em função de K. Sim? Porque os polos aqui vão ser o quê? Menos K... menos K mais B... mais ou menos raiz de... Aí tem que fazer a conta. K mais B ao quadrado menos B. E eu creio que aqui deve sair uma fórmula de circunferência ou de elipse. Me parece que é de elipse. Sim? Porque K mais B ao quadrado... Aqui haga a conta. K mais B ao quadrado menos 4 AK... e aqui dividido por 12, não? Então, aqui deveria ser um 12 e tudo dividido por 12. Tá claro? Sim? Então, cada SK, o B e o A são constantes, não? Então, cada SK deveria ter essa fórmula. Y evaluarlo en el cero, en la parte real, para ver si la altura es lo mismo que la diferencia. Ya. Sim? Aí tu Gracias, poderia profe. fazer mira, essa é uma análise puro gráfica e geométrica. Então, se tu trabalha com isso, eu não entro muito em detalhe disso, porque eu uso o lugar geométrico como uma ferramenta, mas está super interessante as tuas perguntas. Então, analisa a equação e veja depois. E aí tu vai chegar à conclusão que vai ser como essa semicircunferência. ¿Está bien? Gracias, profe. Sí, es que me es más fácil a mí verlo geométricamente, porque, por ejemplo, el paraboloide, cuando yo derivo, justamente matemáticamente nos dicen, tienes que derivar esto, pero no dicen por qué se deriva. Sim, Y sim, es sim. la Na verdade, pendiente de o método está hecho para que tu aplique e não está te explicando. Estou de acordo contigo. Pero bueno, eso aplicado al paraboloide, puedo encontrar el vértice y si es que tengo que encontrar otros puntos geométricamente, porque es un método gráfico en el fondo. É um método gráfico, na verdade, tu deveria poder, deburrando o lugar geométrico das raízes, tu poderia aplicar equações trigonométricas, outra e encontrar a solução. Oi, estou gravando todo isso. Não é problema. Chao, profe. Tchau, Que esté Bastián. bien. Tchau, tchau. Nos vemos. Tchau, No, tchau. profe, muchas gracias. Tá. Chao, profesora. Tchau, Cuídese. tchau. Nos vemos. Tchau, tchau. Então, tchau a todos. Não tem mais consulta? Então, sim. Profe, yo. Diga-se, Diego. Tá, deixa Profe, eu, tu não é da classe, vou parar, senão fica muito pesado o vídeo. Um minuto. Aqui.